Graciele, junto com Gustavo Oliveira, iremos apresentar o projeto do Parque Eólico da disciplina de Produção de Engenharia Elétrica orientada pelo professor Marcel Aires. Caracterização geral do projeto e do recurso energético disponível. Introdução à geração eólica. A geração eólica baseia-se na conversão de energia cinética dos ventos em energia elétrica por meio de sistemas eletromecânicos. No cenário nacional, o Brasil apresenta um elevado potencial com destaque absoluto para a região Nordeste. Como podemos observar nos gráficos, os estados do Rio Grande do Norte e da Bahia são os que apresentam maior geração de energia eólica. A Bahia, que é o cenário do nosso estudo, ela consolida-se como o segundo maior estado em geração eólica do país, registrando uma média de mais de 4.000 megawatts médios mensais. Isso são dados do Atlas do Potencial Eólico da Bahia, que comprovam que o fluxo de potência e a velocidade média anual elevam-se significativamente com a altura de instalação, concentrando-se as melhores áreas na região central do estado, como na Chapada Diamantina, o local escolhido para a implantação do nosso complexo. No modelo comercial de grande escala, adotamos o sistema conectado à rede e em topografia onshore, que injeta a energia diretamente no Sistema Interligado Nacional. Como podemos observar aqui no mapa, quanto maior a altura, maior a velocidade do vento, principalmente ali na Chapada Diamantina, como eu mencionei. Boa tarde, professor. Eu sou Gustavo Oliveira e vamos prosseguir a apresentação com o tópico 2, que é o estudo preliminar dos recursos energéticos. No caso, como o projeto ele foi escolhido para o estado da Bahia, nós utilizamos o CRECESP, em específico o Atlas Eólico Bahia, que ele explica de forma detalhada toda a região do estado onde tem todo o estudo em relação aos ventos, em relação à estabilidade, e nós concluímos que a Chapada Diamantina, nessa localização, próximo à Chapada, é o local onde tem o melhor rendimento para que seja instalado a nosso parque eólico. Não foi o caso de ser instalado na costa por conta desse gráfico, que no caso, nesse gráfico, ele nos explica a estabilidade do vento. Então, aqui na costa, a estabilidade não é muito boa. E a alocação também não seria uma das melhores. Então, no caso da Chapada Diamantina, seria o local ideal, que está entre próximo de 2,5 a 3. Então, esse fator de Webel, ele nos dá a certeza que a nossa planta ela vai ser localizada de forma correta para o dimensionamento. Outras considerações que nós levamos em conta, nós pegamos a localização, latitude e longitude, para encontrarmos os valores determinantes de velocidade do vento em relação ao ano, então, e localização do fator de K, do Weyl, para nós sabermos qual realmente é o valor localizado na Chapada Diamantina. E também nós encontramos nas pesquisas pelo CRECESP o estudo em relação a duas alturas, tanto a 50 metros como a 70 metros. Só que como o nosso projeto ele é dimensionado para uma grande planta, que é 250 MVA, megawatt, as nossas torres vão passar de 100 metros. Então aqui já foi para sabermos mais ou menos como que seria, servimos como base para o nosso projeto final. Então aqui nós levamos em consideração esse vento, ele é acima de 8,5 metros por segundo para 70 metros e 50 metros. E aqui ele já diz uma capacidade instalável para esses tipos de altura. Então, ao decorrer do nosso estudo, nós também levamos em consideração a interligação com o sistema elétrico de potência, E aí, na Chapada Diamantina, nós temos um local privilegiado que nos disponibiliza duas linhas de transmissão em 500K e uma linha de transmissão de 230. Então, como o nosso projeto ele vai estar por volta de 234 kW, ambos as linhas de transmissão atendem à nossa necessidade. Tá certo? Memorial descritivo e de cálculo. Passando para o dimensionamento do parque, nossas premissas foram pautadas em uma potência-alvo de 250 MW e na densidade do ar de 1,225 kg por metro cúbico.
O aerogerador pré-selecionado foi o modelo Enercon E175 EP5, com potência nominal de 6 MW e altura do cubo de 132 metros. Com os dados de referência da meteorologia do CRESESB estavam tabulados a uma altura de 50 metros, indicando uma velocidade média de 8,42 metros por segundo. Isso foi indispensável para a gente realizar a modelagem matemática de extrapolação da velocidade para a altura efetiva de operação do cubo de 132 metros, utilizando a lei da potência. Aqui foi adotado o expoente de Hellman de 0,14 para terrenos pouco acidentados e obtivemos uma velocidade extrapolada de 9,62 metros por segundo. Dividindo a nossa potência-alvo pela potência unitária da máquina, calculamos a necessidade matemática de 42 aerogeradores, o que resulta aproximadamente 42 aerogeradores, o que resulta em uma potência final de fato instalada de 252 megawatts. A potência disponível do vento por unidade foi calculada em aproximadamente 13,1 megawatts. E considerando o limite aerodinâmico de Betz e as perdas, a potência de saída elétrica converge com os 6 megawatts do catálogo. Com um fator de capacidade de 45% típico da região, a estimativa de entrega anual do complexo ficou calculado em cerca de 993,4 gigawatts-hora por ano. E, por fim, para mitigar as perdas por efeito de esteira e turbulências, fixamos o espaçamento longitudinal e transversal entre as torres em 8 vezes o diâmetro, totalizando 1.400 metros de distanciamento. E também calculamos a corrente da rede coletora, que será de 4.400 amperes. Para o capítulo 4, nas simulações, nós utilizamos o software SAM. Ele é um software muito completo para sistema eólico e nele foi muito tranquilo fazer a nossa simulação, pois nele já tem uma biblioteca interna e aí nós conseguimos fazer as simulações. E ele é um software muito, muito, muito completo. Nós colocamos a nossa localização real, colocamos os fatores de Webel, colocamos velocidade média de aproximadamente 10 metros por segundo. Escolhemos os valores das torres, que vai ser 135 metros, o valor do Webel 2,5 e aí com isso nós encontramos uma turbina ideal para o nosso projeto, que nós utilizamos turbina de 6.000 kW em aproximadamente 135 metros. Para isso, para conseguirmos chegar no nosso dimensionamento, nós colocamos o que nós queremos, que vai ser 250 MW, e com isso, nas simulações, ele disponibiliza 40 unidades de aerogerador, que vai dar aproximadamente 250 MW. Nos cálculos foram um pouco mais, porque passou de 250 MW. Aqui, nessa situação, não conseguimos colocar duas torres no layout de forma separada na coluna. Então, para que fique mais próximo possível, ficou aproximadamente 250 MW. Com isso, nesse software ele disponibiliza tempos de perdas, tempos de depreciação, tempo de manutenção, tudo em relação a porcentagens. Então, nós conseguimos colocar perda em turbina, perda em eficiência, perda no consumo, perda de estabilidade do vento. Então, a gente consegue colocar muitas variáveis para que consiga chegar mais próximo do resultado real que vai ter na usina. Então, com isso, nós conseguimos colocar a localização de todas as perdas elétricas, instabilidade, operação, manutenções prévias, já totalmente já calculadas. Então, a gente consegue fazer tudo isso aí no software. Aqui, perda por degradação, que a geração ela não vai ter o mesmo rendimento que instalada nesse exato momento e daqui a 25 anos. Então, vai ter perda de depreciação, degradação, E aí, com isso, nós conseguimos fazer as nossas simulações. Então, a nossa simulação, em média, está por volta de 1 vezes 10 a 8 kW. Então, é uma geração muito boa e ela é bastante estável, Só no mês de fevereiro que ela tende a ser um pouco instável, certo? E aí, com isso, nós chegamos nesse final,
que aqui ele mostra toda a nossa capacidade, ele mostra a capacidade em relação a um ano, que é 60%, então é muito bom mesmo. Aqui é a nossa geração anual, aí aqui a gente coloca, né, os valores de venda, valores de compra, valores das torres, então a gente consegue colocar todos esses valores para sabermos qual é o nosso payback com essa planta, né, que está por volta de 8,4 anos, certo? Então, basicamente é isso o nosso projeto nas simulações. Fizemos aqui o nosso payback, né? No caso, saiu com a parte do investimento e daqui já vai os consumos. E agora a gente já vai para a parte das especificações. No caso, nós teríamos que utilizar um tráfego que suportasse 250 megawatt. Só que, para isso, ficaria muito complexo, ficaria muito complicado em questão de manutenção, questão de curto-circuito, questão dos equipamentos de proteção e também para caso der algum problema de manutenção, a usina não ficar, a planta não ficar totalmente parada, né? Inércia. E para isso nós chegamos à conclusão que vamos colocar dois trafos. Então vamos colocar dois trafos de potência menor e aí vai reduzir custos em relação à manutenção, proteção e tudo mais. Então no caso a potência vai ser de 150 MVA e as tensões vai ser de 230 para 34,5, né? Vai fazer esse abaixamento. E aí no caso nós escolhemos o nosso trafo da VEG, trafo a óleo, vai ser esse cara, e aqui está todas o datasheet dele, né? Opera em frequência 60 Hz, trifásico, vai ser instalado ao tempo. Então, esse daqui é o trafo necessário para que seja válido a nossa subestação. As especificações técnicas em relação ao aerogerador, o escolhido foi o Enercon E175 EP5, isso por conta de sua alta potência unitária de 6 MW, o que viabiliza atingir o patamar energético, reduzindo a ocupação de área territorial e também os custos de fundações. Ele trata-se de uma tecnologia de 175 metros de diâmetro e um gerador síncrono de ímã permanente operando em frequência de 60 Hz. Além disso, né, ele tem ali uma torre com altura de 132 metros. Para o sistema coletor de média tensão, tem esse gráfico aqui que também mostra, né, a geração de energia, a produção de energia anual de cada aerogerador. Como pode ver aí, né, 6.000 kW. Continuando o sistema coletor para média tensão, dimensionamos uma topografia totalmente subterrânea, operando em 34,5 kV. Essa escolha aumenta drasticamente a confiabilidade do sistema e reduz os impactos ambientais e visuais no solo. Conforme calculado no memorial de cálculo, a corrente total da rede é de 4.400 A. Isso nos levou a segmentar os 42 aerogeradores em 6 circuitos coletores independentes, contendo 7 máquinas cada. E para conduzir essa energia com segurança, especificamos cabos unipolares de cobre eletrolítico com isolação em XLPE, como indica aqui na tabela, blindagem metálica em fios de cobre e seção nominal de 400 mm², classe 20 por 35 kV, atendendo rigorosamente à norma NBR 7287. Aqui consta também o código de referência do cabo. Em relação ao sistema de proteção e supervisão, foram adotados algumas funções ANSYS para serem utilizadas no parque eólico. As principais são o relé 5051 de sobrecorrente instantânea e temporizada, o 27 de subtensão, 59 de sobretensão, o 67 de sobrecorrente direcional, a função 81U, o sub sobrefrequência e o 87T de proteção diferencial do transformador. E em relação à linha de transmissão, né, considerando a potência instalada de 252 MW, optou-se pela utilização de uma linha de transmissão em circuito simples, composta por estruturas metálicas, treliçadas e condutores do tipo CAA, que é o condutor de alumínio com alma de aço,
que é uma solução já muito utilizada em sistema de transmissão devido à elevada resistência mecânica e à sua boa capacidade de condução de corrente e reduzidos custos de implantação e manutenção, isso de acordo com o Medifil de 2017. No tópico 6, nós temos o diagrama das plantas, né, para o nosso projeto. Aqui nós temos uma forma bem resumida do diagrama unifilar, né, desde a geração, passando pelo inversor, chegando nos trafos, do trafo indo para o QGBT e do QGBT indo para o padrão de entrada, né, e para o medidor da concessionária. E aqui o barramento de entrada, né. Lembrando, tem que passar pelo painel de média, depois do trafo, e do trafo passa para o medidor de entrada e do medidor de entrada vai para o sistema elétrico de potência na linha de transmissões. E é tudo em interligação por cabo EPR, que ele tem uma proteção mais reforçada do que o do cabo de PVC. Provavelmente vai ser, se não me engano, um cabo de 240 milímetros. E em relação ao tráfego para o QGBT, vai ser feito instalado por busway, né? Que vai ser barramento blindado para evitar perdas por conta da alta amperagem. E aí, com isso, nós temos aqui embaixo o layout da montagem da nosso aerogerador. Então, aqui está todos os itens de forma detalhada, que foi apresentado nos capítulos anteriores, em forma de texto. Então, está aqui a alocação de cada um deles para que faça a montagem de forma efetiva. E a parte do orçamento, nós temos que levar em consideração os estudos de economia, né? Como CAPEX, que é os investimentos iniciais para o nosso empreendimento, OPEX, né? Que no caso seriam as manutenções ao longo do tempo, né? do nosso empreendimento, que no caso já vai manutenção, já vai esses fatores que já vai ser tudo pré-programado para o nosso sistema. E aí, com isso, nós chegaremos à conclusão do nosso payback, né, que vai ser a nossa viabilidade, que é mais ou menos o que a gente fez no nosso software. E, por incrível que pareça, deu muito, muito, muito próximo mesmo. Então, com isso, nós fizemos os levantamentos das turbinas, pás, transformadores. Então, nós conseguimos ver a magnitude do preço de cada um deles, né, o que é o mais importante, entre aspas. Né? Então, as turbinas levam muitos valores, as torres, os transformadores, eles têm uma grande parcela no CAPEX. Com isso, chega em aproximadamente esse valor aqui, né? Que vai ser aproximadamente 2 bilhões de reais. E aí, com isso, nós conseguimos ver aqui de forma distribuída como que foi feito, né? O nosso CAPEX. Então, de uma forma mais macro, né? Para vermos como que foi feito a distribuição e macroeconômica. E aí, com isso, nós chegamos a algumas estimativas, né? Nós colocamos o nosso fator médio de aproximadamente 52, um pouco abaixo do sistema nas simulações, e aí o preço médio de venda de aproximadamente 190 horas. Vai funcionar todos os dias, né? 24 horas no ano, e aí essa seria a nossa estimativa gerada, né? Que é aproximadamente parecida com o que está lá nas nossas simulações. Isso aqui foi tudo feito com cálculos, né? Pelo Excel. E aí, com isso, nós fazemos essa distribuição, né, de impostos. Claro, aqui fica um pouco mais difícil de fazermos a invariabilidade dos ventos e tudo mais. Então, com isso, nós chegamos em aproximadamente 10 anos. Então, no caso mais otimista, 8 anos. No caso mais conservador, em aproximadamente 10 anos. E aqui está a nossa curva do nosso payback, que vai em aproximadamente 11 anos completos, né, para o nosso conclusão e do nosso investimento inicial e manutenções. Execução. O planejamento cronológico para a implantação do complexo foi estruturado de forma a otimizar o tempo de obra por meio de atividades simultâneas. O cronograma inicia-se com 3 meses de estudo preliminares, seguido por 12 meses de medições anemométricas locais, e, paralelamente, 12 meses dedicados ao processo de licenciamento ambiental. O projeto básico consome 3 meses e o executivo mais 4 meses. A partir disso, entramos na fase de canteiro de obras civis, englobando 4 meses de terraplanagem e acessos e 5 meses para a execução das complexas fundações em concreto armado das torres. A montagem eletromecânica dos aerogeradores estende-se por 8 meses, cruzando com os 4 meses de instalação da rede coletora subterrânea.
A engenharia da subestação e da linha de transmissão leva entre 5 e 6 meses, com o comissionamento e testes do sincronismo com o SIM estimados em 12 meses. Prevemos o prazo total assim, de cerca de 30 meses até o início oficial da operação comercial. Aqui também tem o gráfico de Gantt, né, mostrando todo esse cronograma de uma forma mais visual e mais enxuta para melhor compreensão. Ele está dividido semestralmente, né? E como eu comentei, prevemos aí um prazo de 30 meses. Atendimento às normas e legislações. A legalidade e a engenharia do parque eólico elas foram respaldadas no cumprimento irrestrito das normas regulamentadoras vigentes. No âmbito regulatório de conexão elétrico, o projeto atende à regulamentação da ANEEL e cumpre rigorosamente os procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico, no caso ONS, viabilizando o parecer de acesso às linhas de transmissão de 230 kV na Chapada Diamantina. No escopo técnico nacional, o dimensionamento elétrico cumpre as normas da ABNT, com destaque para a NBR 14.039, que é para média tensão, e a NBR 5.419, para proteção contra descargas atmosféricas. E, em relação ao licenciamento ambiental, o processo é submetido ao INEMA, no estado da Bahia, respeitando as resoluções CONAMA 001/86 e 237/97 para os estudos de impacto ambiental e obtenção das licenças prévias de instalação e de operação. Por fim, na segurança do trabalho, os procedimentos de montagem e futura manutenção são balizados pelas normas do Ministério do Trabalho, especificamente a NR10 para segurança e eletricidade e a NR35 para trabalho em altura mitigando riscos ocupacionais na Nacelle. E esse foi o nosso projeto. Agradeço a apresentação. Aqui tem as referências e posteriormente tem os datasheets. Então, muito obrigada.